representações sociais da velhice LGBTQIA+, entre pessoas adultas ativistas LGBTQIA+. Sou orientanda Daniela de Carvalho Mirante, meu professor orientador foi o professor Dr. Digleison Fernandes de Araújo. A área deste estudo é a psicologia. Processos de envelhecimento e velhice são construtos que são concebidos e compreendidos a partir de uma lógica histórico-cultural. São várias as formas de observar, perceber e viver estes processos. Por esta razão, a velhice e o envelhecer são marcados pela heterogeneidade, pois cada indivíduo vivencia de maneira particular seu envelhecimento. Maravilha, 2010. Nesse sentido, o presente estudo teve como perspectiva identificar e comparar as representações sociais da velhice LGBTQIA+, entre pessoas adultas ativistas LGBTQIA+, pois compreender as representações sociais desses sujeitos possibilita ter um melhor conhecimento e entendimento das práticas, ações, preconceitos e estereótipos, até então proliferadas no meio social. Assim, os resultados encontrados nesse estudo possibilitaram pensar em possíveis intervenções, inclusive na elaboração de políticas públicas para este público LGBTQIA+. Objetivo geral: identificar e comparar as representações sociais da velhice LGBTQIA+, entre pessoas adultas ativistas. Objetivos específicos: verificar o campo semântico das representações sociais da velhice entre estes atores sociais, identificar a nuvem de palavras das representações sociais dessa velhice e, por último, avaliar as características sociodemográficas das concepções da velhice LGBTQIA+. Os métodos. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando dados transversais. A presente pesquisa recebeu a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da UFP, seguindo-se todos os procedimentos éticos e garantindo aos participantes da pesquisa o acesso ao termo de consentimento livre e esclarecido. Contou-se com a participação de 100 pessoas adultas oriundas dos estados brasileiros. Para a coleta de dados da pesquisa, foi utilizado primeiramente um questionário sociodemográfico, posteriormente utilizou-se do teste de associação livre de palavras, com o qual foi possível obter as representações sociais dos entrevistados sobre idosos LGBTQIA+. Após isso, foi realizada a entrevista semi-estruturada para compreender as percepções dos participantes sobre a velhice e a homossexualidade LGBTQIA+. Os resultados. A partir das respostas evocadas pelos participantes, foi possível identificar que a velhice é compreendida como algo normal, inerente ao ser humano, mas também marcada por traços de tristeza, abandono familiar e morte. No que diz respeito à indagação sobre o que os entrevistados pensam sobre a homossexualidade, foi unânime a concepção estabelecida pelos participantes. Segundo eles, a homossexualidade é compreendida como qualquer outra orientação sexual, algo natural, uma forma de amor que precisa ser respeitada, que a sociedade a todo momento tende a naturalizar a heteronormatividade como uma única orientação entre os sujeitos sociais. Sobre os movimentos sociais, é pertinente os pensamentos evocados pelos participantes. Eles atribuíram que não é preciso participar de algum movimento para ser um ativista. O fato de eles discutirem temáticas voltadas a esta comunidade, seu ciclo de amizade, na família, no ambiente de trabalho, educacional ou nas redes sociais, já se pode ser considerado como um ser atuante neste contexto de luta por direitos para esta população. As conclusões. A velhice, juntamente com a sexualidade, é atribuída a uma normatividade social elaborada a partir de um contexto de perda, solidão e morte, ser velho, bem como no plano sexual da heteronormatividade, orientação heterossexual. Essas representações sociais são vistas pela maior parte dos entrevistados como os desafios de enfrentamento de ser velho LGBTQIA+, pois é preponderante as atitudes da sociedade frente a essas novas conjunturas de formação do ser.
Diante disto, esse estudo visou colaborar para o conhecimento e visibilidade dessa população. Buscou enfatizar a importância de discussões e elaboração de políticas públicas em detrimento à velhice, bem como políticas de inclusão à comunidade jovem LGBTQIA+, pois, como mostrou este estudo, são poucas as pessoas desse segmento social que conseguem chegar à velhice. Agradeço de maneira particular ao professor Dr. Rudy Gleison pela oportunidade, confiança e sensibilidade. Agradeço também ao Núcleo de Estudo Psiqued pela ajuda e disponibilidade dos membros desse grupo e pela UFDEPA por oferecer essas bolsas de estudos tão importantes para a nossa formação enquanto profissionais de psicologia. Aqui estão nossas referências e muito obrigada.